O Evangelho deste 16 de maio de 2021, domingo da Ascensão do Senhor, é o de São Marcos, capítulo 16, principiando pelo versículo 15 e terminando no versículo 20. Deem uma pausa aí, por favor, para ler esse Evangelho que vocês podem baixar aqui na internet ou ler nos seus Novos Testamentos ou Bíblias. Para entendermos este Evangelho aqui anunciado, precisamos considerar 3 pontos contextuais. O do próprio Evangelho de São Marcos, que não contém originalmente este capítulo 16, ou principalmente do versículo 9 até o fim do capítulo. Este é um acréscimo de meados do 2º século da nossa era cristã. No entanto, este acréscimo não traz nenhum prejuízo ao conteúdo aqui acrescentado, porque ele é uma síntese de material recolhido de São Lucas, São Mateus e São João. Então não há prejuízo para o conteúdo. Simplesmente, para entendermos o Evangelho, é necessária essa informação. O segundo ponto da contextualização é o momento em que este Evangelho foi lido e por isso o acréscimo, que foi a grande perseguição sofrida pelos cristãos e pelas cristãs no final do 1º século e principalmente no 2º, sob o imperador Domiciano. Este imperador Domiciano impôs uma perseguição sangrenta aos cristãos e às cristãs de todo o Império Romano. Porque ele se considerava Deus, ele se afirmava como uma divindade, mais do que os outros imperadores do Império Romano. E não admitia concorrência, não podia tolerar que os cristãos e as cristãs manifestassem a fé num outro Deus que não fosse ele. Por isso, a matança generalizada, incluindo num rolo, numa lista de perseguidos, a sua própria esposa e a sua filha que se converteram ao cristianismo. Sob esta perseguição implacável, foi importante ler este Evangelho agora com um acréscimo. E o outro ponto contextual é o momento que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. Para entendermos esse Evangelho é preciso entendermos um pouco da situação que nós vivemos hoje, que é a da morte. Então aí eu destaco alguns pontos aqui na reflexão do Evangelho. O primeiro ponto que eu destaco é que não dá para entendermos este Evangelho de João com este acréscimo sem essa informação da perseguição por Domiciano, se nós não entendermos os versículos anteriores, cujo texto começa no 1º do capítulo 16. O que aconteceu nesse relato? Aconteceu que os discípulos de Jesus e as discípulas de Jesus tremiam de medo e tremer de medo aparece nos versículos anteriores. Por exemplo, Maria Madalena tremeu de medo quando descobriu que Jesus não estava no túmulo. Ao se dirigir para o túmulo, ela e outras mulheres se perguntavam quem tiraria a pesada pedra colocada na entrada do túmulo. A pesada pedra colocada na entrada do túmulo já era uma representação do Império Romano em acordo com o templo judaico que juntos crucificaram Jesus e o sepultaram lá. A pedra
imensa que amedrontava Maria Madalena e as mulheres era para significar o terror do Estado imperial romano, que, além de matar, impossibilitava a visita dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Isso causava medo, mas mais medo ainda surgiu quando a pedra estava removida e o túmulo vazio. A grande dúvida atormentou os seguidores e as seguidoras de Jesus. Onde colocaram o corpo do Senhor? Para onde levaram o cadáver fruto do assassinato por parte de um acordo entre religiosos e o Império Romano? Isso causou muito medo. Quando elas regressaram, principalmente as mulheres, para os discípulos de Jesus em Jerusalém e contaram a eles, elas o fizeram tremendo, apavoradas, assustadas. Tudo as amedrontava, em total insegurança. Elas contaram aos discípulos e eles não acreditaram no túmulo vazio. Tanto que depois fizeram uma correria, segundo o relato de São João, que nós já vimos, em direção ao túmulo para tentar encontrar Jesus, tentar acreditar nas mulheres. E aí o versículo 14 é revelador. Ao cabo de tudo isso, Jesus entra no ambiente, Jesus vivo e ressurreto, entra no ambiente quando os 11 discípulos se reuniram em torno de uma mesa, numa refeição. Diante da sua comunidade apostólica, Jesus os recrimina, Jesus os critica por não crerem na ressurreição dele e por não crerem no relato feito pelas várias pessoas que se encontraram com ele após a sua morte, inclusive aquele casal que se dirigia para Emaús. Então, este versículo 14 é revelador, porque Jesus os recrimina, e recrimina neles, não as pessoas deles, mas a incredulidade deles, a dureza de coração deles, por não acreditarem os que o tinham visto ressuscitado. E aí vale a pena a gente dar atenção a estas palavras, a incredulidade. Quer dizer, os seguidores de Jesus que se reuniam agora em comunidade, prontos para se servirem à mesa, não acreditavam naquele a quem seguiam. Não acreditavam na sua vitória contra o Estado. Não acreditaram na sua vitória contra a morte. Não acreditaram na sua ressurreição contra toda a violência sofrida por ele, Jesus, e pelos seus seguidores. E Jesus os criticou duramente por sua dureza de coração. A palavra coração, em toda a Bíblia, é uma figura para representar a subjetividade, o mais profundo da internalidade humana, o mais profundo da alma humana, que ou abraça determinada coisa ou não assume. Até pode fingir, mas não assume, senão se abrir. E os discípulos, as discípulas de Jesus ao redor da mesa eram de coração duro. Eles não abriram a sensibilidade para a ressurreição libertadora de Jesus. E essas duas palavras juntas, dureza de coração, na verdade, 3 palavras, dureza de coração, foi já dita no passado para aqueles que foi dita como denúncia pelos profetas aos ricos do templo que faziam da religião uma forma de explorar os pobres. Foram acusados de duros de coração, dura serviço, porque fecharam a sua sensibilidade para aqueles que eram explorados, injustiçados, oprimidos, estraçalhados pela pobreza e pela miséria. Agora, de novo, dureza de coração.
eram duros de sensibilidade, não se abriram para o Jesus vivo e ressurreto. E a crítica também foi feita por causa da sua incredulidade. Duas dimensões dessa incredulidade. Uma é a dimensão para abrir-se mental, racional e internamente, psicologicamente, afetivamente, para o que Jesus mesmo anunciara que aconteceria com ele ao derrotar a morte, ao passar por cima da cruz, apesar de toda a violência sofrida, não acreditaram nisso. Agora, na hora H, eles não acreditaram. E segundo, porque a fé também tem uma dimensão horizontal, ela é transversal, vertical e horizontalmente. Também não acreditaram naqueles e naquelas que encontraram com Jesus, que falaram com Jesus, que receberam dele, como por exemplo Maria Madalena, de acordo com o que narra São João e que está aqui atrás, antes desse texto, contaram que tinham visto o Senhor. Maria Madalena o confundiu com um trabalhador do jardim, com um jardineiro. Então foram recriminados por não terem fé também no outro, não terem fé nas outras pessoas que se deixaram inundar pela ressurreição de Jesus. Até que ao redor da mesa houve uma mudança de panorama. Com Jesus ressurreto, depois de uma crítica pesada a toda esta insensibilidade, esta falta de fé, houve uma mudança de vida. Houve uma mudança de perspectiva. Houve uma nova dinâmica quando Jesus diz a eles: agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus então propõe duas coisas, implanta duas coisas a partir da sua comunidade, diante de quem ele se revela, vive ressurreto por inteiro. A primeira coisa é entrar em movimento. Ide, anunciai, ide por todo mundo, ide por toda a criatura. Isto é, enfrentar o Império Romano, porque o Império Romano não tem o poder de ser absoluto. Não há Domiciano, por mais sanguinário que seja, por mais perseguidor que seja, que consiga enfrentar essa dinâmica, esse movimento do ide. Ide por todo mundo. E aí, derrotar o Império Romano, derrotar a fonte do mal, derrotar a fonte da morte, derrotar a fonte dos túmulos, derrotar os criadores das cruzes, derrotar o sangramento das pessoas inocentes, sobretudo pessoas como Jesus e os seus discípulos e discípulas, que propunham um novo mundo, uma nova sociedade, um novo projeto, uma nova humanidade. Ide por todo mundo. É preciso sair da retranca, é preciso sair do medo, é preciso sair da falta de fé e se jogar no meio do mundo e não se limitar a um grupinho aqui, nesta mesa, aqui dentro desta casa, aqui em Jerusalém, em torno do templo. É preciso sair para as ruas, para as estradas, para os mares, para as montanhas, para todos os lugares, para alcançar a humanidade. Interessante, o texto termina, essa perícope termina aqui, e lá no fim ela diz que eles saíram por todo mundo e pregaram mesmo. E a primeira leitura aqui da celebração diz que em Jerusalém mesmo os discípulos se levantaram para pregar ali a todos que vieram para a festa do Pentecostes e anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. Então isso de fato aconteceu. E a história da fé, a história sagrada, a história cristã mostra que houve uma distribuição de discípulos por todas as instâncias do Império Romano, tanto que
chegaram até a casa do imperador Domiciano, o mais sangrento de todos os imperadores, para alcançar a sua própria família, sem reservas, sem medo, sem timidez, sem tremer as pernas, no meio do mundo, para viver o Cristo vivo e ressurreto. E se ide a todo mundo viver o Cristo ressurreto é assumir a ressurreição. Antes os discípulos em torno da mesa, exortados por Jesus, criticados por Jesus, davam muito mais peso, muito mais valor à própria morte e ao poder do império, ao poder da traição do templo e da religião, do que ao Cristo vitorioso. Agora houve uma mudança. Agora dão muito mais valor ao Cristo ressuscitado. Portanto, a ressurreição é um movimento. A ressurreição é uma revitalização. Como dizia Dom Pedro Cassaldáliga, a ressurreição é uma insurreição. É uma insurreição contra tudo que oprime e massacra, como fazia o Império Romano e como fazia a religião do templo. E, finalmente, no meu destaque aqui, eu ressalto que este verbo, toda criatura e quem crê e for batizado será salvo. A ressurreição de Jesus só pode acontecer como insurreição também contra toda a opressão e os opressores quando houver fé. A fé é o contrário do medo. A fé é o contrário da covardia. A fé é o contrário da retranca. A fé nos coloca em movimento. E nos salva. E nos liberta. E nos revitaliza como seres humanos abraçados a um novo projeto que Jesus veio construir nesse mundo com a sua própria vida. E com a sua morte e ressurreição. Então, a fé é o que mais nós precisamos para nos sentirmos ressuscitados com Jesus, já agora, como aqueles em torno da mesa se sentiram ouvindo o ide e saíram mesmo para agitar o mundo. Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, há uma frase grandiosa dos gregos que disseram: aqueles que revolucionam o mundo, aqueles que agitam o mundo, os tais cristãos, chegaram entre nós. E é isso que ocorre quando abraçamos com fé Jesus ressurreto. Quando essa ressurreição se torna uma revitalização, um renascimento, um rebrotamento da nossa própria vida e nos coloca em movimento. Isso nos salva. O que nos perde é o medo. O que nos perde é não crermos. O que nos perde e nos sepulta num túmulo apertado por uma pedra pesada é a falta de fé. Então, meu irmão, minha irmã, que esse mesmo Jesus que entrou na casa fechada, na casa da sua comunidade retrancada, da sua comunidade que precisava ser criticada, precisava ser censurada por ele, precisava ser enfrentada por ele, que esta fé que se instalou nos discípulos que saíram desabaladamente pelo mundo, seja a mesma, que tome conta de ti, que tome conta de mim, que tome conta de nós, que nos coloque em movimento. Hoje nós vivemos situações extremamente difíceis no mundo. No Brasil, de maneira especial, nós vivemos uma crise catastrófica que só será resolvida pelos que creem na vida, pelos que creem na ressurreição, considerando a ressurreição como esta energia, esta força estrondosa que é capaz de produzir em nós a coragem para insurreição, nos rebelarmos contra tudo isto que nos mata, usando inclusive um vírus
como arma de mortalidade em massa. Reajamos, tenhamos fé, tenhamos coragem, nos deixemos tomar pelo Cristo vivo e ressurreto a nos colocar nas estradas, nas ruas, nas praças, nas matas, nos mares, nos rios, em toda parte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.